Salve, salve meus amigos hamburgueiros, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é como fidelizar clientes. Primeira coisa, você precisa saber e entender que preço não fideliza cliente. Por que eu falo isso? Existem muitas páginas, muitos blogueiros, muitas promoções que entregam só preço, né? E entenda que cliente que compra só pelo preço, amanhã ele vai te trocar por um lugar que tem um preço menor que o seu. Então, se a gente começar a falar de abrir uma hamburgueria, tanto se for na sua casa, um delivery ou um espaço físico, né, que é o que eu tenho aqui, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. E tirar também da cabeça, quando for formular o seu preço do seu alimento, do seu burger, do seu sanduíche, da sua pizza, enfim. Esquecer o preço dos outros, dos seus concorrentes. Muitas vezes os concorrentes nem fizeram ficha técnica ou nem fizeram contas para formular o preço. Simplesmente eles viram num outro concorrente deles que o lanche e o x-salada saia R$ 15. Mas ele não sabe que quanto ele paga ele só sabe quanto ele paga no pão e na carne, no queijo e no presunto, e na salada. Mas ele não bota na conta o gás que ele consome, a energia que ele consome, os funcionários, caso ele tenha funcionários. Então tudo isso, gente, para a gente chegar num preço ideal, com uma margem de lucro, até porque você vai abrir um negócio e você não vai abrir negócio para fazer caridade, você visa lucro, como toda empresa visa lucro. Então, quando você for a fazer, a gente vai falar mais sobre isso aqui nos vídeos, aqui no canal, de como fazer preço, como formular um preço, como utilizar a planilha que eu vou fornecer para vocês corretamente para ter a sua margem de lucro, enfim. A gente precisa vender valor, tá? Quando você vende valor, valor agregado, um valor no seu alimento, o cliente a tendência dele ser fidelizado é muito maior, né? Diferentemente do preço, porque eu falei que preço você é trocado, você é moeda de troca. E vamos lá, para falar mais sobre isso, a gente vai é importante a gente conhecer os tipos de clientes, né? Então, falar de fidelização, a gente precisa conhecer nossos clientes. Aqui a gente vai falar sobre 27 tipos de clientes. O videozinho é meio longo, eu vou fazer um vídeo para cada tipo de cliente, depois a gente edita e faz um vídeo grande só, tá? Antes de entrar nos tipos de cliente, a gente precisa falar de algumas ferramentas de fidelização, né? Primeiro, que eu falei que a gente precisa vender valor e não preço, né? Que o valor agregado, o valor da experiência do cliente, isso não tem preço, certo? Então, quando aqui, por exemplo, no meu caso, a gente está há 5 anos com a hamburgueria aberta. Nos primeiros 1 ano e meio, mais ou menos, eu vendia preço, só vendia preço. Aí o meu concorrente baixava, eu baixava também, certo? E eu nem dava bola para minha margem, eu queria só ter cliente dentro da minha casa. E aí aconteceu que eu viajava muito, eu trabalhava numa empresa multinacional e viajava o Brasil inteiro também, e à noite eu vinha para cá. E aí quando eu estava na cidade e vinha aqui para a hamburgueria, eu falava assim, putz, eu preciso trazer clientes de valor aqui para dentro. Não discriminando quem é da classe C, D, até pode ser no teu estudo de caso, teu estudo de mercado, pode ser um público-alvo para você. E aí o preço, ele vai ter um pouquinho, um peso maior na decisão de compra do seu cliente. Então, mas eu decidi aí, quando fui visitar esses locais fora daqui do estado, fui para grandes centros e eu vi que os caras vendiam muita experiência, sabe? Eles vendiam uma coisa diferente, eles entregavam uma coisa diferente para o cliente, no caso era eu o cliente, né? E eu pensei, putz, eu preciso fazer uma entrega melhor para os meus clientes, né? Vender valor ao invés de vender preço. E aí eu vi no Google mesmo, eu comecei a pesquisar de experiência gastronômica no mundo inteiro. E eu achei um restaurante na Suíça. Eu não lembro do restaurante, eu não lembro do nome do restaurante, mas eu procurei no Google e aí eu vi que eles serviam um queijo chamado raclette
numas carnes, assim. A gente servia uma picanha, um contrafilé, um mignon, que eles vinham com queijo assim na frente do cliente e jogavam o queijo em cima da carne. E eu pensei, putz, isso é uma entrega, né, cara? Isso é um valor, assim. Pô, o cara quer estar ali para filmar aquele momento, registrar aquele momento e falar pros amigos, cara, olha aqui que eu tô comendo. E também aquele famoso o Salt Bay, né? Aquele que faz com o salzinho assim, ó. Esse cara, para mim, é uma referência mundial de entregar experiência para cliente. Se vocês seguirem a página dele, acho que tá Nusret ou Salt Bay, no Instagram, no Facebook, você percebe nos stories que as pessoas vão até lá no estabelecimento deles. Acho que ele tem mais de 10 lojas pelo mundo e as pessoas fazem fila para tirar foto com o cara, porque o cara virou uma celebridade assim, só porque ele entrega aquele salzinho no final. Ele faz um grau assim quando vai cortar a carne, ele fica olhando pro cliente e corta a carne sem olhar pra faca, sabe? Isso é uma coisa muito legal, isso é uma experiência. Então as pessoas acabam indo, compartilhando, divulgando, fazendo um merchan para ele, sem que ele precise fazer nada, só a presença dele é isso. Então esse cara é uma inspiração assim master para mim, tá? Inclusive é engraçado que a gente é pequeno perto de um cara desse, né? A gente é muito pequeno e eu vejo que algumas pessoas mandam mensagem no direct pra gente do Instagram ou no Facebook ou até mesmo no WhatsApp aqui da empresa, perguntando se eu, Gustavo, estarei aqui na Han Gourmet em tal dia e tal horário, porque as pessoas querem que eu atenda elas. Enfim, eu tenho uma equipe de garçons e funcionários aqui que até atendem melhor que eu, mas o pessoal fica com uma imagem na cabeça de que eu fazendo queijo lá para eles é que eu estou cozinhando para eles, sabe? E isso gera valor. E isso lá na frente o preço que eu falei que era só um detalhe, a gente consegue agregar muito valor nesse preço final do produto. Por quê? Porque o dono do negócio está junto com está no negócio, está atendendo os clientes ali, como fosse um garçom VIP para ele, sabe? E isso eu acho que fideliza. Foi depois de um ano e meio que eu comecei a buscar essas coisas fora, essas inspirações fora, que eu vi que o público A, B começou a frequentar muito o meu estabelecimento, tipo médicos. Qual é o médico ou um advogado ou um juiz que vai sair num sábado à noite para ir comer hambúrguer? Eu consegui trazer esse público todo para cá. A minha faixa etária de público aumentou de 20 e 30 anos para 45, 50, 60 anos. Então hoje eu atendo esses senhores, né, que já viveram a vida, já trabalharam muito, já conseguiram conquistar muitas coisas e hoje estão gastando o seu dinheiro aqui com a gente, né? Por quê? Porque eu estou na linha de frente. Então, lembrando lá quando a gente começou a criar conteúdo aqui no canal e falar assim, gente, a gente precisa estar junto do negócio. O boi só engorda com os olhos do dono, entendeu? Então a gente tem que estar junto, independente da sua classe social, da sua posição financeira. Se você está começando, se você já tem um negócio e já tem grana, você precisa estar junto. A sua presença é um diferencial no seu negócio. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Então, se o pessoal vai só na sua lanchonete porque ela é uma lanchonete boa, não basta só ter um hambúrguer bom para fazer sucesso. Você precisa botar a sua cara, você precisa ir nos stories, você precisa aparecer para as pessoas. E isso fideliza, isso cria um vínculo entre você e o cliente final, tá? O cliente, num curto espaço de tempo, se tu começar a criar conteúdo, ou não criar conteúdo, mostrar a sua hamburgueria, a sua lanchonete com frequência aqui no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer rede social, as pessoas vão ligar a sua imagem a lanchonete, a hamburgueria, a pizzaria, enfim, ao seu negócio. Então você precisa estar on. O pai está on, como dizem. Você precisa estar online, você precisa aparecer para as pessoas. Hoje eu vou no mercado, eu não consigo ir no mercado sem cumprimentar ninguém. Todo mundo já me conhece. O pessoal me chama de Han Gourmet, ou cheeseburger, ou o tio do lanche, ou me chama pelo nome de Gustavo, ou Guto Hamburguero, enfim. Independente de que eles me chamam, é importante que eles lembrem de mim. Então esse cara que eu fui no mercado à tarde, ou com a minha família passear, encontrei, fui na igreja,
encontrei pessoal, eles vão lembrar de mim e à noite onde é que eles vão vir comer? Aqui. Você entende a importância de ter você na frente do seu negócio? Não ter, você tem que ter um time de funcionários, uma gerente muito boa se você quiser abrir um espaço físico grande, mas você é fundamental para a saúde ou fracasso do seu negócio, tá? Então isso fideliza cliente, é você estar na linha de frente. Existem programas de fidelidade, lembra daquele cartãozinho de fidelidade, come 10 lanches e o 11º é por conta da casa? É uma coisa que funciona até, dependendo do tamanho do seu negócio. Se você tiver um negócio que é muito grande, ou o seu público é um público mais AB, o pessoal não quer papel, eles não querem colar adesivinho, eles não querem isso, eles querem uma coisa mais digital. E hoje existem programas de fidelidade digitais, né? Até aplicativos, o nosso aplicativo próprio, por exemplo, a gente tem, o cliente faz o pedido em casa e tal, e ele vai acumulando pontos lá. Aí no 4º pedido ele ganha um refrigerante, no 6º pedido ele ganha um churros, no 10º pedido ele ganha um lanche grátis, no 15º pedido ele é progressivo, sabe? A gente consegue editar isso, é mais fácil pra gente quando a gente tem isso de forma digital. Mas se você está começando com delivery em casa, por exemplo, o cartãozinho fidelidade é bem legal. Você pode fazer a cada R$20 ele ganha o cartãozinho. Quando ele completar 10 cartões, ele ganha um lanche grátis. Lembre-se, se ele completar 10 cartões, ele já gastou R$200 com você. Isso é 1/5 do salário mínimo já. Então ele é um cliente muito importante. Na verdade, todos os clientes são importantes, mas a gente tem que tratar esses clientes frequentes, que são nossos embaixadores, são pessoas que vendem o nosso produto, fazem o merchan para a gente sem a gente saber, né? Eles divulgam a nossa marca para as outras pessoas. Isso é uma publicidade gratuita. Lembre-se, uma agência de marketing de publicidade cobra um dinheirão para vocês, para fazer gestão de Facebook, de Instagram ou para criar alguma campanha. Isso custa muito caro. E esse cliente que já gastou R$200 contigo, meu amigo, ele já é um cliente muito especial, ele é quase um embaixador do teu estabelecimento. No meio de tantas hamburguerias e lanchonetes, ele escolheu a sua para comprar R$200 já. Então ele merece alguma coisa especial. Então um cartãozinho de fidelidade é bem legal. Se tu botar o nome do cliente ainda, melhor ainda, né? Se chamar o cliente pelo nome, é melhor ainda. Quanto mais você ter essa aproximação do cliente, melhor para você e melhor para o seu negócio, tá? Aí na sequência eu vou falar agora sobre os tipos de clientes, que é bastante coisa, bastante conteúdo, e a gente vai ficar mais um pouquinho junto aqui, tá bom? Valeu, abraço, fique com Deus. Galerinha, agora vamos começar a falar sobre tipos de clientes. E nós vamos começar agora com o cliente indeciso. O cliente indeciso, ele precisa de você, o garçom ou você proprietário, que dê as orientações para ele. Ele está indeciso, você tem muita opção de lanche, ele não sabe o que escolher. Esse cliente normalmente ele demora muito para fazer o pedido. Então é importante o vendedor, no caso o garçom, fazer perguntas fechadas para ele. Por exemplo, você prefere queijo cheddar ou mussarela, né? Não fazer perguntas abertas para que ele se confunda mais ainda. Então, para clientes indecisos, sempre faça perguntas fechadas, por favor. E até ele pode conhecer o teu canal, pode ser que até seja um cliente frequente, mas ele é sempre muito inseguro. Então a gente precisa da sua habilidade para e fazer perguntas fechadas para não ficar muito tempo escolhendo o produto e consequentemente o tempo para entregar o burger, o lanche ou a pizza ou o alimento na mesa dele demore muito. Então a gente precisa identificar esse cliente já na hora de apresentar o cardápio para ele e já resolver o problema bem rápido, beleza? Agora a gente vai falar sobre o cliente, o tipo de cliente que é o cliente decidido. O cliente decidido, ele já conhece a concorrência, ele já conhece tudo, ele já foi em todos os lugares, ele faz comparativos, ele é muito atento a tudo. Então você, garçom que vai atender esse cliente, ou você, o proprietário, preste muita atenção no que ele tem que falar para você, não você falar para ele. Quem ele quer ser o dono, ele quer ser o dono da situação, ele quer o cara que vai dar as ordens e vai comandar. Não tente influenciar ele a fazer uma outra escolha, você pode se frustrar e você pode até perder o cliente
Sim, esse cliente pode não voltar mais por você estar tentando influenciar ou trocar o que ele tem certeza do que quer. Então, cliente decidido, meu amigo, lembre-se disso. É ele que manda e você só escuta e anota o pedido. Você pode até fazer algumas sugestões, pequenas sugestões, tipo um adicional no seu burger. Você sabia que a gente tem um novo adicional aqui, né? Informar alguma coisa que é nova que ele não conheça. Normalmente esse cara conhece tudo já do teu restaurante, mas alguma coisa que você lançou, fica na tua obrigação de falar para ele, para tentar fazer a experiência dele ser incrível. Beleza? Cliente decidido? Fechou? Vamos pro próximo, hein? Agora é a hora do cliente confuso, tá? O cliente confuso, ele é diferente do cliente deciso, tá? Fique ligado. O cliente confuso, ele além de ser indeciso, ele é autoexplicativo. Ele fica perdido nas opções disponíveis. Então tu tem que ter uma boa venda consultiva, tu tem que explicar para ele e tomar cuidado para oferecer uma solução para ele, né? O que ele quer realmente, né? Você deve limitar um pouco as opções, né? Você não deve abrir talvez todo o cardápio para ele, e você deve talvez limitar as opções para que você feche a venda, você feche o pedido mais rápido, né? Lembre-se, quanto mais tempo você ficar na mesa do cliente, né? Então é legal, se for uma mesa de vários clientes, você falar abertamente para tudo, fazer uma breve apresentação do seu cardápio, dos seus produtos, né? Falar de como ele é feito, se ele é feito na chapa, se ele é feito na brasa, enfim, você tem que explicar isso. Ponto da carne é importante você falar, porque tem gente que gosta do boi berrando, da carne bem sangrando, tem gente que gosta só da carne suculenta vermelhadinha dentro, tem gente que gosta, principalmente mulheres, burgers muito bem passados, tá? É importante saber se tem algum intolerante à lactose, se tem algum intolerante que não pode comer glúten. Isso são coisas importantes para você fazer em todas as vendas como apresentação, mas a partir daí você vai conseguir identificar cada tipo de cliente do seu estabelecimento, tá bom? Ficou o cliente, então, o confuso. Terminamos o confuso e vamos para o próximo, que é o cliente apressado, tá? Esse cliente é muito difícil da gente, porque ele quer pedir agora e quer comer daqui a pouco. Então a gente precisa identificar que ele é sempre bem inquieto, ele fica checando o horário, toda hora olhando no relógio, olhando no celular, tal. Esse cara você precisa ir direto ao ponto e encontrar o caminho mais curto para fazer ele decidir o que ele quer, né? É importante você fazer demonstrações rápidas e simples, seja muito objetivo e mostre que você valoriza o tempo dele. Então isso é muito importante no cliente apressado. Fiquem ligados, são 27 tipos de cliente, a gente está no quarto tipo de cliente. Em contrapartida do apressado, a gente tem o cliente sem pressa, né? O quinto cliente é o cliente sem pressa. É um dos mais metódicos clientes, né? Tem todo o tempo do mundo para olhar o cardápio, ponderar, tomar as suas decisões, tomar a sua melhor decisão. Ele é muito paciente e frequentemente esse cara que ele não tem pressa, ele gosta de uma atenção exclusiva. Ou seja, não quer perder tempo, tá? Eu boto entre aspas porque é você passar mais tempo com esse cliente, né? Você ficar mais tempo na presença desse cliente, na mesa dele, falando de alguma coisa, né? Ver o que assunto ele vai querer puxar, sobre política, sobre coronavírus, sobre algum assunto. É legal você trocar alguma ideia e não ser tão robótico com esse tipo de cliente, tá? Passando do cliente sem pressa, a gente vai para o cliente comunicativo. Esse cliente, gente, é fácil despertar o interesse dele pela oferta, porque você troca, existe uma troca entre você e esse cliente, né? Então o que você consegue fazer é oferecer muitos adicionais, ou oferecer uns drinks diferentes, umas bebidas não alcoólicas diferentes, tipo eu tenho aqui soda italiana. Então, para esse cliente que é comunicativo, que o papo flui, a gente consegue conversar sobre várias coisas, né, num curto espaço de tempo. Então a gente consegue vender produtos agregados, adicionais nos lanches, vender mais experiência para esse cliente comunicativo, até porque a gente tem uma comunicação
mais aberta com esse cara. E no extremo desse a gente tem o cliente que é não comunicativo. Esse cliente, ao contrário do cliente anterior que gosta de falar, esse cliente é fechado, né? Esse cara é um mistério para a gente. Acontece muito isso, principalmente com senhores mais reservados, assim, sabe? Eles não expressam muita linguagem corporal, eles não falam muito. Então a gente precisa criar um discurso com o qual ele se identifique e a gente tentar colocar palavras na boca dele para tentar convencê-lo a fechar a escolha dele, a fechar a venda num produto X, né? Então, clientes de poucas palavras e sábias palavras. Essa é o resumo do cliente não comunicativo. Nós temos o oitavo cliente, que é o cliente atento. Ele mantém o seu radar ligado, meus amigos, durante toda a tua permanência, a permanência dele dentro do estabelecimento. Ele presta atenção em tudo que você diz e tudo que você faz. Então, meu amigo, cuide-se sempre, né? Isso é um cuidado sempre, com higiene, com tocar a mão no seu rosto, sempre use luva, sempre. Ele olha tudo, ele olha onde é que você está indo, ele espia as coisas, ele olha para dentro do banheiro, ele vai conhecer o banheiro, ver se está tudo limpinho. É um cliente, lógico, é uma obrigação nossa ter tudo sempre perfeito, né? Mas tipo assim, um exemplo, se você passou a recolher uma mesa e deixou cair alguma coisa no chão e não juntou essa coisa, ele já está de olho ali, que você deixou cair e não juntou. Muitas vezes ele até fala, caiu um negócio no chão ali, tá? Ele até te corrige. Então esse cara é um cara pra gente ficar bem atento e tentar não cometer nenhum deslize, porque pode ser esse deslize que a gente cometer pode ser uma coisa negativa, porque ele vai falar para os amigos deles, lá na lanchonete do João, estou botando o nome fictício, o pessoal, o garçom foi no banheiro, saiu do banheiro e não lavou as mãos, eu não vi ele lavando as mãos, eu não vi ele passando álcool em gel na mesa. Essas coisas que são detalhes e são importantes, logicamente, mas esse cara percebe, tá? Como outros não percebem. Falando do 10º cliente, a gente tem o cliente que só diz sim. Esse cliente acho que é o melhor cliente, né? Eu acho que esse cliente é o cara que tem o ticket médio mais alto, é o que gasta mais dinheiro e que ele está sempre disposto a novas experiências. Então, quando você vai lançar um lanche, você vai lançar uma porção, um drink novo, esse cara vai dizer sim. É aquele cara que não sabe dizer não, sabe? Como eu queria que todos os clientes fossem assim. Então é aquele cara que tu fala assim, a gente lançou uma soda do sabor tal. O cara falou assim, vou experimentar. A gente tá com um chopp importado que custa R$20 a caneca. Ok. Esse cliente é o melhor cliente que cada estabelecimento pode ter certeza disso, tá? Então é o cliente que não sabe dizer não, ou seja, é o cliente que só diz sim. Então esse é o cliente número 10. O número 11 é o cliente estrela. Esse também tem bastante. Ele gosta de ser o centro das atenções. Existem clientes que gostam de chamar a atenção. Isso, gente, é um jeito da pessoa, é a personalidade da pessoa. A gente não tem que achar se é legal ou não. Tem clientes que gostam de ser o centro das atenções. Tem clientes que só gostam de comer aqui na minha hamburgueria quando eu estou aqui, quando eu vou atender. Ele não quer ser atendido por uma garçonete que atende melhor que eu, inclusive, mas ele quer ser atendido pelo dono do negócio. Ele quer ir lá para Dubai e ser atendido pelo cara que joga o salzinho assim. Então, esse cara, tu precisa tratar ele com uma máxima gentileza do mundo possível. Até dar uma puxada de saco nele, se ele tá com corte de cabelo legal, se ele trocou de carro, se você já conhece esse cliente, né? Se você já conhece ele ser chamado pelo nome, né? Pô, senhor João, que bom tê-lo aqui de volta, seja muito bem-vindo, né? Pô, gostei da camiseta, hein? Bonita camiseta. Essas coisas assim, eles adoram receber esses elogios. E lógico, se você é homem e você for elogiar uma mulher, tenha muito cuidado e muito detalhe no elogio que você vai fazer, né?
Então você pode elogiar o cabelo de uma mulher, a unha, nossa, que unha linda. Essas coisas são elogios que não soam como elogios muito agressivos, né? Como o cara vai falar assim, tá cantando a minha mulher, ou tá me cantando. Ela não pode ter essa percepção se for uma cliente, uma mulher, e você for homem. E vice-versa, se você é uma atendente mulher e o rapaz chegar aqui, né, por mais lindo que ele seja, que existem sim pessoas lindas e maravilhosas, a gente tem que tratar e dar o elogio com muita sutileza, tá bom? Vamos para o próximo cliente, vamos ver quem é o próximo. Próximo é o cliente negociador. Esse cliente quer levar vantagem, meu amigo. Ele quer levar vantagem, alguma coisa em cima de você. O preço dele, ele é um negociador nato. Ele quer que tu ceda alguma coisa para ele. Para esses clientes, que não são muitos, né? Mas o cliente que gosta de negociar, a gente sempre precisa ter uma cartinha na manga, né? Por exemplo, se o senhor levar um burger, aí a gente faz uma virada de jogo. Por exemplo, ele escolheu um lanche de R$ 20. Eu estou botando um valor aqui só para vocês entenderem como é que a gente lida com esse cliente negociador. Ele escolheu um lanche de R$ 20, por exemplo, e ele quer um bacon grátis. Você tem que ter a carta na mão e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, cara. Se tu levar esse de 30 aqui, eu te dou um bacon de graça. Entendeu? Ele quer levar uma vantagem, ele não quer saber do preço, tá? Lembre-se, esse cliente não veio comprar preço, ele só quer negociar, ele só quer ganhar alguma vantagem em cima de você. Então você pode fazer o seguinte, se você levar esse burger aqui que é R$ 30, que é um burger que vem mais coisas e tal, eu te dou o bacon de graça. Então você tem que ter a carta na manga. Se ele for relutante e falar assim, não, eu quero levar esse de 20 aqui, quero o bacon de graça. Aí você fala assim, não, então peraí, vamos chegar no meio termo. Tu leva esse de 25 aqui, eu te dou um bacon de graça, ou te dou uma cebola caramelizada de graça, ou te dou um refrigerante de graça, tá? Isso a gente tem que ter essa margem para esse investimento nesse cliente, tá? A gente precisa ter essa liberdade, né? Você tem que falar para o seu garçom para ele também conseguir negociar. É melhor se você estiver no local, né? Nesse momento desse cliente negociador, mas você tem que ter uma margem, um valor aí para fazer esse tipo de negociação com o cliente, ou dá 5% de desconto, ou 3%, tu fala assim, não, então é o seguinte, a tua conta deu R$ 100, um exemplo, aí o cara vai falar assim, pô, meu, não tenho nenhum descontinho, qual é o... Não, então se eu pagar o dinheiro eu faço a 95, deu 5% de desconto. Isso são formas de negociar com esse cliente que é negociador e ele quer levar vantagem em cima de você, beleza? Estamos já no cliente 13, o cliente amante da marca, o cliente que é o embaixador, o cliente que é sempre um prazer atendê-lo, né? Lembre-se, o cliente que é embaixador da sua marca, ele defende a sua marca para outras pessoas. Esse cara, ele merece um tratamento tão VIP quanto os outros clientes, lógico, mas ele deve ser olhado de uma forma especial. Por quê? Porque ele está divulgando, ele está fazendo merchan para você de graça. Então, cara, um cliente que é um embaixador, tu vai identificar aquele cliente que sempre posta que está aqui, que está no melhor lugar do mundo, é o melhor lanche do mundo, o melhor lanche, vem conhecer, ele convida as pessoas para vir para cá, ele influencia pessoas a vir aqui no seu estabelecimento. E sabe o que é legal? Quando esse cara ele vem direto no teu estabelecimento, não precisa dar presente para ele todas as vezes, mas você precisa saber o nome dessa pessoa. Chamar ele pelo nome é diferente, tá? Os teus garçons saber o nome dele, chamar ele sempre pelo nome. Ô senhor José, ô senhor Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo novamente, como é que tá? Como é que passou a semana? Parará. Então isso é muito importante para tratar com esse cliente que ele é o amante da marca ou / embaixador da tua marca, tá? E surpreender ele. Quando ele voltar no teu estabelecimento a terceira vez na semana, manda uma fritas para ele de graça, um combinho de fritas, custa nada para vocês. Tudo que ele está fazendo para vocês tem um valor tão gigantesco que uma batatinha vai fazer tanta diferença para ele. Ele vai fazer mais um post, olha que eu ganhei do Rango Gourmet, eu ganhei uma batata, olha que eu ganhei da lanchonete e tal, eu ganhei uma fritas de graça, custa R$1, R$2 para você.
Isso vai fazer uma diferença gigantesca lá na frente. Então, clientes amante da marca, também é bem legal vocês terem esse tratamento especial. A gente está falando do 14º cliente, que é o cliente colaborador. Ele faz críticas construtivas e sugere pontos de melhoria. Gente, aqui a gente vai entrar num assunto. Aqui na minha região, por exemplo, eu vou falar da minha região, tá? Da região da Serra Catarinense. 90% dos lugares que eu fiz uma crítica construtiva, o cara me xingou ou me odiou. Ponto. Cara, isso é tão errado, véio. Na minha opinião, isso é tão errado. Porque quando alguém sugere ou faz uma crítica construtiva no seu negócio, essa pessoa, ela quer que o seu negócio melhore, que dê certo. Ela gosta do seu negócio, ela está preocupada em fazer você melhorar, né? Para ela voltar mais vezes aqui, para ela indicar o seu estabelecimento para outras pessoas. E por incrível que pareça, muitas pessoas acham que quando recebem uma crítica construtiva ou um feedback, viram o jogo e falam que nunca tá bom, o cliente é chato demais. Gente, lembre-se de uma coisa, se ele está fazendo uma crítica construtiva é que ele quer voltar muito no seu negócio, sim, e você precisa melhorar alguma coisa que ele pontuou. Eu, por exemplo, o que eu faço aqui? Eu vou abrir essa estratégia para vocês. O cliente que depois eu vou pegar o cardápio no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que o cliente, quando ele abre o meu cardápio, na primeira página aparece assim, ó, avise, importante, lá no rodapé, avise imediatamente o garçom se algo não estiver bom. Eu sempre falo, você não é obrigado a ter o melhor hambúrguer, a melhor comida do mundo. Mas diante de tantos estabelecimentos que vendem comida, vendem gastronomia, vendem preço, vendem experiência, o cliente escolher você para te prestigiar, tu tem que servir no mínimo uma coisa boa para ele. Como eu falei, não pode ser, se for o melhor de todos que ele já comeu na vida, excelente, tu já fidelizou esse cara, mas no mínimo bom tem que ser. Então eu tenho um lá, se não tiver bom, avise imediatamente. Se o cliente leu ali, ele recebeu um lanche na mesa dele e ele não achou bom, ele tem que me avisar e eu vou dar outro lanche para ele, sem custo nenhum. Eu vou dar outro lanche para ele. Lógico, eu vou perguntar o que aconteceu. Se ele falar assim, tá, pedi bem passado, veio mal passado, gente, eu vou lá e faço outro lanche. Eu não pego o lanche dele e abro e boto a carne na grelha, não. Eu faço outro lanche para ele. Eu descarto o lanche dele e faço outro lanche para ele. Lembre-se, ele escolheu você entre milhares de lugares para comer, para te prestigiar. Então, o mínimo que tu tem que fazer é dar outro lanche para ele. Acontece algumas vezes que clientes que já acabaram de comer reclamam depois na hora de pagar a conta. Pô, não estava legal. Muitas vezes, quando eu digo acaba de comer, ele comeu pela metade o lanche e deixou lá. Toda vez que os meus garçons vão recolher os lanches, eles olham, se tem meio lanche ou mais sobrando, alguma coisa deu errado. Então, aí eles têm a liberdade, mas eu também estou sempre rodando as mesas e percebo isso. E eu pergunto, amigo, ficou lanche, tu quer que eu embrulhe para levar? Aí se ele falar que não, é porque tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa ter esse olhar clínico e olhar cirúrgico para esses clientes. Por favor, eu estou mais tempo falando desse cliente, que é o cliente que te faz, eu chamo de colaborador, que faz a crítica construtiva para você, porque ele é um dos clientes mais importantes. O amante da marca já é amante da marca, o cliente decidido já está decidido, mas agora esse cliente colaborador, ele é importante para você crescer como empresa, como profissional, como gastronomia, como experiência. Lembre-se disso, o cliente colaborador é um dos clientes mais importantes que vão te levar ao sucesso. Ele vai falar com orgulho depois e vai falar assim, ó, sabe lá aquela lanchonete que eu comi? Pô, eu comi o lanche que não estava tão bom, cara. O cara fez outro para mim na hora, não me cobrou e ficou animal. Isso serve para delivery também. O cara chegou na casa dele, o lanche chegou ruim. Cara, você tem que mandar outro lanche para ele. Vai ter custo de motoboy? Vai ter que pagar mais uma entrega com motoboy? Vai ter que... Provavelmente não vai pegar esse hambúrguer de volta, a não ser que tenha algum problema muito grave no hambúrguer, por exemplo. Gente, pode acontecer. Caiu um cabelo, um cílio no hambúrguer, dentro do pão.
cara ligar e falar assim, ó, tem um cabelo aqui, você pede, o senhor consegue deixar separado? Isso aqui você tem que pegar do cliente, levar o novo, logicamente, passar o pedido dele na frente de todos que estão para sair, porque ele é prioridade, porque ele já era para estar comendo e não comeu, e depois tu pega esse burger e mostra para tua cozinha o que aconteceu, e reforça a higiene lá dentro, a proteção de cabelo, de cílios, de luvas, né? Quem tem o homem normalmente tem muito pelo no braço, eu graças a Deus não tenho, ó, não tem quase nada, mas homem que tem muito pelo no braço talvez tenha que trabalhar de manga longa, tá? Ou raspar o braço para que não aconteça esse tipo de problema. Muito importante o cliente colaborador, eu acho que é um dos clientes mais importantes para o nosso sucesso. Falando agora do 15º cliente, faltam mais 12. Cliente indeciso. O cliente indeciso é aquele típico consumidor que faz a compra por impulso e se arrepende. E ele quer satisfação imediata. Ele pede o lanche e aí vê a amiga dele, quando chega o lanche da amiga dele, ele fica olhando para a amiga assim, ó. Meu Deus, devia ter pedido aquele. Então, você precisa identificar isso rapidamente. Antes dele fazer o pedido por impulso, você precisa falar para ele o seguinte: quais são as vantagens dele receber aquele produto, o que vem. Se você que é conhecedor do seu cardápio vai ver que uma amiga dele, ou a esposa, ou amigo, ou filho vai pedir um outro lanche, ele vai ficar de olho lá. Então tu já fala o que vem de diferente no lanche do amigo, porque pode ser que ele troque a decisão dele pelo outro e tu consiga tirar essa frustração dele, tá bom? O cliente indeciso, ele fica mais de olho no que os outros pedem do que ele pede. Nós temos agora um cliente muito legal de tratar, que é o cliente 16, que é o cliente bem-humorado. Ele é muito querido pelos vendedores, está sempre esbanjando alegria, descontração. Você pode até se divertir junto com ele, contar piadas, participar de momentos de risada. E eu acho que normalmente esse cara já é decidido, esse cara troca uma ideia contigo, esse cara ele é mais aberto, ele é mais receptivo também a tudo que tu vai falar. Então é um cliente que eu vejo que a gente não precisa nem perder muito tempo aqui, porque é um cliente que a gente acha muito querido, é o queridão que vem sempre aqui, que são vários, né? Hoje eu tenho muitos clientes que são bem humorados aqui e que gostam de conversar, de dar risada junto, de contar piada, de contar os seus causos pra gente. 17º cliente, faltam só esse mais 9. Clientes que barganham, clientes que é parecido com o negociador, mas ele só quer pechinchar. Essa é a especialidade dele. Ele vai chorar até conseguir alguma coisa, o maior desconto que tu pode dar. Então prepare-se, meu amigo, prepare-se para defender as qualidades do seu produto, né? Ele vai comentar de outro lugar, talvez, que mas lá é mais barato. Você fala assim, mas aqui é diferente. Tu já comeu tal lanche? Então, meu amigo, come, que se não tiver bom, nem te cobra. Pronto, tu já ganhou o cara, tá? Essa palavra é mágica. Se não tiver bom, eu nem vou te cobrar. Meu amigo, e lógico, ele vai comer tudo e vai adorar, né? Se você seguir as nossas receitas aqui, eu tenho certeza que pelo menos bom vai ser. O cliente cético. O cliente cético é o cliente desconfiado. Ele desconfia em tudo que você fala, em cada palavra que você fala. Ele é muito criterioso e só acredita vendo. Então, meu amigo, é hora de tu mostrar teus dotes culinários e fazer aquele hambúrguer foda. Bota um pi aí, editor, pro cliente, porque ele vai se impressionar a hora que chegar o hambúrguer. Então esse cara só acredita se tá ali na foto. É aquele cara, o clássico, que vê o outdoor do McDonald's e fala: mas lá é um lanchão, quando eu vou pedir é um lanchinho de nada. Então, meu amigo, aí é a hora de tu caprichar no teu cardápio. Se for um cardápio digital ou um cardápio impresso, botar uma foto bonita e falar assim, ó, aqui eu entrego como está aqui na foto. Isso é importante e tu acaba convencendo ele. 19º cliente, cliente irritado. Esse é um dos piores clientes possíveis.
É o famoso cliente irritado. Ele é impaciente, irredutível, intimidador, principalmente se for homem e aí é mulher que está atendendo eles. Ele gosta sempre de contra-argumentar, sempre de falar um porquê, sempre de ter a palavra final. Ele é o cara que manda, ele é o cara. Ele é o cara mal-humorado, irritado. Para lidar com esse cliente, meu amigo, você vai ter que ter uma aula de equilíbrio emocional. Porque, só para vocês terem uma noção, eu vou trazer aqui para a realidade. A gente fez uma sobremesa que vai Nutella. E aqui onde é que a gente mora faz muito frio. E a Nutella, quando ela é aquecida, ela perde um pouco da sua propriedade e muda um pouco o seu sabor, porque ela está aquecida. Então a gente fez uma sobremesa, botou bastante Nutella e a minha garçonete foi entregar a sobremesa para a cliente. E a cliente falou assim que isso não é Nutella. Aí minha senhora falou, não senhora, é Nutella. A gente só usa Nutella, a gente só usa o que está no cardápio. A nossa carne de boi de Angus, a gente só usa Angus. A nossa mostarda é tal, a gente só usa essa mostarda, tá? E a mulher insistiu em falar que não era Nutella, mas estava se lambuzando de comer. E aí ela foi até grossa e arrogante com a minha funcionária. Minha funcionária chegou chorando para me chamar, falou que a mesa 5 estava com esse problema. Eu lembro até da mesa. Eu cheguei na mesa e perguntei se estava tudo certo, ela já estava na metade da sobremesa. E ela falou, isso aqui, eu estou sendo enganada, isso aqui não é Nutella, não é Nutella aqui na China. Eu falei, não senhora, é Nutella. Aí ela insistiu comigo que não era Nutella. Eu fui lá na cozinha, peguei um pote de Nutella desse tamanho assim, ó. Um pote de food service, acho que de 3,5 kg, e larguei em cima da mesa e falei, olha, essa aqui é a Nutella que a gente está usando. Se ela tem um gosto diferente da Nutella comercial, eu não sei, para mim é o mesmo gosto. Só que quando ela é aquecida, e aí a Nutella ali estava gelada e bem dura, e eu trouxe uma colher para ela. E eu falei para ela, olha senhora, se a senhora pode, eu vou botar uma colher aqui na sua sobremesa, para a senhora ver que a Nutella que a gente usa, ela sofre, a gente esquenta ela, né, para ela ficar mais flexível, mais viscosa, para a gente conseguir enfeitar essa sobremesa e fazer a borda do copo ali e tal. E ela insistiu falando que isso aí tu pode botar qualquer coisa aí dentro. Enfim, uma cliente que testa a nossa paciência, entendeu? Que testa a nossa paciência e talvez ela seja assim mesmo em todos os lugares que ela vai. Normalmente sai de casa para fazer isso. Então a gente precisa ter muita paciência, respirar, contar até 10 para não mandar, né, para aquele lugar, até porque a gente depende dos clientes para nossa sobrevivência. Então a gente tem que relevar. A gente talvez, nesse caso, eu dei um desconto para ela de 50% na sobremesa, por ela achar que não era Nutella, apesar de eu provar para ela que era Nutella. Botei uma colher de Nutella extra bem dura ali para ela ver que era Nutella, e aí ela meio que se convenceu, mas ficou bicuda, ficou rancorosa e ficou mal-humorada o resto da noite, né? O marido dela, coitado, só passou vergonha e pediu desculpa no final para nós, tá? Mas eu dei 50% de desconto para ela porque eu sei que o marido dela vai voltar e já voltou várias vezes aqui. Falando do 20º cliente, o cliente da concorrência é o cliente que já chega falando do concorrente. Porque na lanchonete XYZ é mais barato, ou sei o que, eu sou cliente de lá. Meu amigo, se o cliente da concorrência já chega falando do concorrente, é porque alguma coisa de errado aconteceu sério lá, para ele trocar eles e tentar você entendeu? Mesma coisa, eu tenho um carro e sempre comprei Chevrolet, um exemplo, e aí aconteceu que eu comprei um carro e ele me deu muita dor de cabeça e eu estou mudando para Ford. Eu chego na Ford, eu tive a minha vida inteira Chevrolet, mas se eu estou procurando Ford, meu amigo, é porque deu algum BO lá na Chevrolet. Então, trata esse exemplo como para o seu negócio, tá? O que você vai fazer? Você pode falar do teu diferencial. Nunca comente do teu concorrente. É uma dica que eu dou para você. Não fale do seu concorrente. Faça melhor que o seu concorrente. Não fale que ele é ruim. Não, pode ser que ele seja bom, até melhor que você. Mas venda o seu peixe, tá? Se você vender o peixe do outro, ficar falando do outro, você vai estar botando na cabeça dele, você está falando o nome do concorrente e ele está retornando na cabeça dele, o cara está falando do tal, do lanchonete do João, ele vai voltar para lá.
Então fale o que você tem de melhor, esqueça o que o outro tem de melhor. Venda o seu melhor produto, ofereça para ele aquele que traz uma experiência única para ele, que ninguém na tua cidade tem. Isso você pode criar, porque a gastronomia ela te dá uma infinita possibilidade de fazer coisas inimagináveis, coisas que nunca passou pela cabeça de alguém, você pode criar na gastronomia. Então é o momento, meu amigo, de você usar a sua criatividade e vender o que tem mais top no teu cardápio. Independente de preço, ele não quer saber de preço, ele quer saber de uma experiência melhor do que ele tinha, que era até ontem o favorito dele. Falando do 21º cliente, nós estamos já com 30 e tantos minutos de vídeo, falando é o cliente grosseiro. O cliente grosseiro é um dos maiores desafios da equipe de vendas a encarar esse tipo de cliente, né? Ele está com a razão sempre, não tem jeito, e ele não perde a oportunidade de reclamar. Geralmente esse cara já está satisfeito com alguma experiência anterior negativa, mesmo que tenha acontecido em outras empresas. Então ele guarda esse mal. Por exemplo, aqui eu vendo burger na brasa. Pode ser que ele teve uma experiência negativa num outro lugar que vende burger na brasa, veio a carne ruim ou sei lá, alguma coisa assim, e ele vem com essa ideia na cabeça dele que aqui também é ruim que nem lá. Então a gente precisa manter a calma, a firmeza, a seriedade, ignorar os seus argumentos rudes e grosseiros e focar na conversa e realmente falar o que tu tem de melhor para oferecer, né? A gente precisa também ter muito cuidado em ficar quieto, porque se a gente dá muita corda para esse cliente, ele pode até te xingar e te ofender ali, e que não fica uma relação comercial legal de funcionário com cliente, né, de colaborador com cliente, não fica saudável, podendo até atingir as mesas que estão ao redor. Então muita atenção com esse cliente. Falando agora do 22º cliente, estamos quase acabando o vídeo, falando do cliente satisfeito. Esse cliente, a preocupação é manter o teu nível de padrão e excelência para provar que a tua empresa foi a melhor escolha que ele fez. Então, é bem fácil de lidar com esse cliente, né? Ele já tem uma percepção positiva da sua empresa, normalmente ele é um cliente recorrente, e o teu desafio, como o desafio de todo restaurante, é manter padrão, é ser bom e manter padrão, tá? Então ele tem que ser sempre bom. Eu falei em vídeos anteriores que a gente, para ser uma hamburgueria de sucesso, um restaurante de sucesso, a gente não, quando a gente ouve algum comentário do restaurante, fala assim, ontem estava legal, quer dizer que outro dia não estava. Então o comentário tem que ser assim, não, estava bom como sempre. Isso é o melhor comentário que uma hamburgueria ou um restaurante pode receber, porque isso prova que a gente trabalha com padronização e com evolução. Nunca decrescer, sempre pensar em crescer e melhorar os nossos produtos e padrões de atendimento aqui no estabelecimento da gente. O cliente crítico é uma mistura de cliente cético e do colaborador, né? Ele é tão desconfiado quanto o cético, mas não tão cordial quanto o colaborador. Ele faz críticas um pouco mais pesadas, né? Ele vai exigir mais detalhes sobre de onde vem a tua carne, né? Talvez você quer detalhes da tua receita. Ele quer perguntar se a tua maionese vai ovos, porque existem cidades que não permitem, a vigilância sanitária não permite fazer maionese caseira com ovos, né? Então esse cara ele vai testar os seus limites e ele vai ter referências de concorrentes para defender a opinião dele. Eu falo assim, mas do fulano de tal eles fazem na parrilha tu faz na parrilha também? Alguns comentários você vai ouvir assim. Então o melhor atendimento para esse cara é que tu botar os mais experientes, ou você que é o proprietário, atender esse cara, tá? Porque ele vai argumentar bastante e tu precisa ter um leque, um arsenal grande aí para enfrentar essa fera de frente, tá bom? Então esses caras eu recomendo sempre, ou eu ou a nossa gerente vai atendê-los, porque tudo que ele rebater a gente vai ter uma carta na manga. 24, cliente informal, um cliente que, na verdade, esse cliente informal tem vantagens e desvantagens, né? O lado bom é que ele se dirige a você como se falasse com um velho amigo, assim, bem, fala de qualquer jeito, ele tem muita proximidade com esse cliente.
Mas o lado complicado é que a gente precisa saber se adequar à linguagem corporal e à fala desse cliente. Então, se é um gurizão, ele já chega batendo aqui, ó, na mão dele. E aí, cara, beleza? Seja bem-vindo. Se ele é um senhor de idade, eu já vou atendê-lo diferente. Boa noite, senhor, seja bem-vindo. Mesa para quantas pessoas, né? Uma coisa importante e até engraçada, a gente nunca pode julgar o que a gente está olhando. Por exemplo, chega um senhor de mais idade com uma moça bem nova e fala assim, ó, o senhor e sua filha querem mais alguém com vocês? Pode ser que seja a mulher do cara. Ou vamos supor que já aconteceu comigo, isso foi o erro que eu já cometi, tá? Entra uma mais gordinha e a gente acha que tá grávida. Gente, nunca fale isso. Gente, tá de quantos meses? Gente, ela falou que não está grávida. Sabe o que eu fiz nesse atendimento? Eu não atendi mais a cliente, tá? Porque eu frustrei ela já na primeira pisada dentro do restaurante. Então, se ela é gordinha, magrinha, feia, bonita, não importa, ela é cliente, tá? Então, gente, nunca fale isso. Eu fiquei com uma vergonha, eu tenho vontade de me jogar dentro da latinha de Coca-Cola, assim, ó, da vergonha que eu fiquei, que eu chamei a mulher de gorda, entendeu? Cara, isso aí é um xingamento cruel para uma mulher, tá? Ela sabe que ela tá acima do peso, ok, eu não preciso ficar falando isso, entendeu? Então, assim, ó, a não ser que tu já conheça a cliente, sabe que ela tá grávida, tu já pode perguntar, para quando é o bebezinho, menino ou menina? Se tu já tem uma liberdade com a cliente, tu já conhece a história dela, ok, mas se é uma cliente nova, gente, não faça isso. E se for uma senhora com um rapaz novo, não fala que é neto, que é filho, que pode ser que seja o namorado dela. Isso vai pegar muito mal para você e você já vai largar com 10 pontos a menos, independente do tipo de comida que você vai servir, tá? Você pode servir uma comida foda, mas aquilo vai ficar na cabeça do cliente como chato e isso não é legal para você e para sua marca e para sua empresa. Falando do cliente especialista, o cliente especialista ele quer um garçom especialista, ele quer um cara que é difícil de abordar, ele quer um cara, vamos botar aqui, eu tenho até um exemplo aqui, atendê-lo será como vender um tênis de corrida para um maratonista. Um exemplo, se o cara ele é um cara fitness, você tem que dar opções fitness para ele, você tem que saber o que ele gosta, quais são o seu hobby, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, que tipo de comida ele gosta, né? Fazer se ele gosta de comer churrasco, você gosta de um churrasquinho bem passado, mal passado, e aí ele vai te falar e tu já vai saber que o burger dele tem que ser que nem um churrasco, entendeu? Então é o cliente que vai testar suas habilidades e precisa ser um especialista para atendê-los. Recomendo você que é o proprietário o seu melhor garçom. Cliente independente, ele fala que só está dando uma olhadinha, sabe? É difícil saber se esse cara vai comprar alguma coisa ou ele só está passando o tempo dele. Ele só veio ali para talvez dar uma spoiler dar uma olhadinha no teu cardápio, ou ele é cliente de outro lugar, ou ele é dono até de outro lugar. Mas fique sempre disposto a tirar a dúvida dele e se tu perceber que ele vai ficar ali e não vai comer nada, talvez, normalmente isso é pouco acontece, tá? O cliente, acontece mais no delivery, o cliente pede o cardápio, aí ele olha o cardápio e não fala mais nada, aí tu dá um tempinho para ele e aí tu pergunta para ele se tá com alguma dúvida, né? Tu quer que eu ligue para você? Eu acho que aí tu tem que entrar e tu tem que ser especialista e entender por que ele deu uma olhada ali e não gostou de alguma coisa. Se ele falar de preço, ele é um cliente independente, mas ele é um cliente que ele quer o cara da barganha lá, lembra que eu falei anteriormente? Então talvez fale assim, se tu levar isso aqui eu faço uma promoção para você, eu te dou uma batatinha de graça, eu te dou uma entrega de graça, enfim, tente negociar com ele. Falando do último cliente, o cliente indiferente, por fim, é um dos tipos de clientes mais enigmáticos.
não reage a abordagem nenhuma do vendedor. Ele pode estar desinteressado, indeciso ou até desconfiado. E cabe a você investigar e saber o que ele quer. Então é bom você falar tudo para ele, a qualidade, o preço, o que vai de produto, o que tem de diferente nesse produto em relação a outros. Por exemplo, eu faço com um cliente que ele é diferente, eu falo muito sobre o meio de cocção, né? Se o cliente já comeu, você já comeu um hambúrguer gourmet, já comeu um hambúrguer na brasa, então muitas vezes ele conversa e fala contigo, talvez, eu sou acostumado a comer o xizão, aquele xizão popular, bem fininho, feito na chapa e tal, e aí entra a tua argumentação para falar que isso é uma experiência diferente. É legal tu perguntar se ele gosta de churrasco, é o que eu faço aqui, que se ele gosta de churrasco, meu amigo, 99,9% das pessoas gostam de churrasco, e isso faz com que ele vai gostar do hambúrguer na brasa, no meu caso aqui, né? A não ser que seja vegano, mas a gente tem também burgers veganos feitos na brasa, então fica com cheirinho de churrasco, com gosto de churrasco, mas não é carne. Então é importante a gente ter essas opções também. Mas normalmente, se a pessoa gosta de churrasco, ela vai gostar de um hambúrguer feito na brasa, que é o meu caso, tá? Vocês podem falar assim, você gosta de